Oi, meu nome é Ana Thaís, sou estudante de psicologia e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo passado nós falamos sobre o primeiro e segundo período das matérias, um pouco da história, né, como que eu fui parar na psicologia e como tudo começou, as matérias e o que aconteceu nesse meio tempo. Hoje nós vamos falar desse fatídico ano que foi muito peculiar, porque terceiro e quarto período foi o ano de pandemia, 2020, né? Comecei em 2019, eu acho que eu não falei isso no vídeo passado. E eu vou comentar um pouco sobre como foi esse ano na faculdade, pelo menos na minha, né? Mas acho que muitas foi parecido. E aí nós vamos desenrolar essas matérias também junto com isso. Vamos lá. Primeiro tivemos aspectos psicossociais da Amazônia. Para vocês que não sabem, eu sou do Amazonas, então a gente estuda muito a nossa cultura na faculdade, tanto para entender a parte cultural, quanto também para entender os índios e tudo mais, porque uma parte curiosa, a parte da psicologia não chega muito nesses lugares. Na verdade, muitas coisas não chegam nesses lugares, né? Nas aldeias e tudo mais. Mas a gente focou muito nessa ver o outro lado, né? Que entender por que a psicologia não chega e por que precisa chegar. Então a gente focou muito nessa parte. E resumidamente, sobre essa matéria, na minha visão, foi uma matéria muito bacana, mas quando chegou a pandemia em março, que a gente começou em fevereiro, deu um boom, assim, tipo. Foi muito. Mudou muita coisa. E eu passei a não entender nada. Tava entendendo dentro de sala e eu comecei a não entender nada. E meio que eu quase reprovei nessa matéria. Mas o zero não veio, galera. Mas então foi muito assustador, porque eu também não tava muito assim com a faculdade. Eu tava meio. Nessa pandemia também, muitos amigos, meu grupo se desfez todo, ele saiu da faculdade porque não conseguiram bancar a faculdade, nada, então meu grupo todo se desfez. Eu fui para outro grupo e tudo a parte, né? Da parte da faculdade mesmo, interagir e tudo mais, eu parei de ter. Então eu me desmotivei, eu tava passando por um momento muito triste também, que eu tive crise de ansiedade. Então meio que tudo foi piorando e todas as matérias que eu vou dizer aqui pra vocês, eu fiz a prova online e eu fiz na prova online no automático. Tipo, eu nem sabia o que eu tava fazendo, eu tava muito como um robozinho fazendo essa prova, então é isso. A próxima socioambiental. Não, essas duas matérias eu vou botar aqui o nome certinho pra elas porque elas são gigantes. Então, a socioambiental foi em formato EAD, então como eu já falei pra vocês, o formato EAD vai para todos os outros cursos que precisam dessa matéria, então foco no global. Essa matéria foi até ok, porque englobou com aspectos psicossociais da Amazônia, mas ela estava indo muito para engenharia. Então foi mais parte ambiental pra gente entender a parte da reciclagem, respeitar o nosso meio ambiente e tal e tal. Psicologia experimental, que é a psicologia do comportamento, que é mais focada no nosso comportamento, é uma técnica criada por Pavlov. Então a gente entendeu tudo isso, a gente teve sim os testes do ratinho. Só que a gente fez o teste a nossa faculdade não usa rato de verdade, a gente usa um sistema, Só que a gente teve que aprender a usar o sistema meio que sozinhos, porque a professora tava do outro lado tentando explicar como mexia, a gente desse lado, a gente não entendia o sistema, foi uma loucura fazer o trabalho dela, mas deu tudo certo. E a psicologia da adolescência. O professor nessa matéria, quando foi pra pandemia, meio que ficou disperso, assim, e eu meio que não entendi quase nada, tanto é que eu tenho que aprender por fora um pouco sobre a adolescência, que ficou meio ruimzinho pra mim aprender. Então eu não tenho muito o que dizer, mas resumidamente o que eu posso dizer é que a gente tem que entender o adolescente,
porque ele não é nem uma criança, nem um adulto, e ele tá passando por situações, tá passando por transições, então a mente dele tá muito bagunçada, né? Vocês sabem, vocês já viveram isso, estão vivendo, então é bem complicado, na verdade. E psicologia da personalidade, onde a gente entende que cada ser humano é diferente, onde a gente entende que todo ser humano vai passar por um processo diferente, e por isso as personalidades são diferentes. Mas também as personalidades se juntam com outras personalidades iguais e que formam nossos grupos sociais. E, naturalmente, essa psicologia da personalidade, a gente foca na personalidade do indivíduo em conjunto. E esse foi o terceiro período, que, sendo muito sincera pra vocês, foi um dos piores períodos pra mim, porque veio a pandemia, mudou muita coisa, minhas crises aumentaram, como eu já falei pra vocês. Tive crise de ansiedade, voltei pra terapia, porque, né, não tinha como não voltar. E meio que a gente foi trabalhando tudo isso. Aconteceu outras coisas nesse meio tempo também, que pioraram cada vez mais. Eu tive muita ajuda do meu irmão e da minha melhor amiga, então. E como eu falei pra vocês, eu não tava tendo muito contato com o pessoal da minha sala, porque o meu grupo se desfez todo, então eu só tive contato com a minha sala mesmo depois que a gente voltou. E aí eu tive que entrar em outro grupo, que eu vou contar pra vocês isso depois. Mas vamos lá pro quarto período. A primeira matéria foi psicologia ambiental. Que essa psicologia ambiental é totalmente diferente da socioambiental, totalmente diferente do aspecto da Amazônia. Por quê? Porque essa foca nitidamente na psicologia mesmo. Ou seja, a gente foca em que cada ser humano, em cada ambiente que ele vive, ele vai ser uma pessoa diferente. Não só numa cidade diferente, mas também no bairro, mas também numa cidade, mas também na casa dele. Porque cada casa tem uma cultura, cada rua tem o seu modo, cada bairro tem o seu. E cada cidade também tem sua cultura, e cada país, então, cada país no geral, né? Então a gente entende que cada ser humano é único, porque a gente sabe, a gente tem que ter certeza de onde ele veio, pra entender a cultura dele, pra entender o porquê que ele age de certas maneiras. Porque uma pessoa tipo do Amazonas não vai ser a mesma reação com certas coisas como uma pessoa do Sul, por exemplo. Então a gente também tem que entender de onde aquela pessoa veio. Essa matéria foi muito boa, mas também a professora era muito exigente, então foi também muito puxado nas provas. Mas a matéria em si, muito maravilhosa. Adultez, psicologia da adultez e da terceira idade, onde a gente foca no adulto em si e foca nos idosos. E a parte mais legal não foi nem ver os adultos, porque foi ver os idosos, porque a gente vê que o cognitivo do idoso é totalmente diferente dos outros. Que a gente vê a responsabilidade mesmo dele muda. Ele muda totalmente, então. E ver que o adulto foca no dinheiro e o idoso foca na vida, foca na qualidade de vida. Foi muito legal entender tudo isso. Pra quem atende adultos, idosos, eu dou palmas pra você, porque é difícil. Psicologia social, que é a parte que é o coração da psicologia, eu diria assim, pra mim, né? Pra mim é o coração da psicologia, que é de onde surge toda a humanidade do psicólogo, que a gente tem que aprender a parte social também. A parte social, psicologia social, é uma área de atuação. Então, a gente tem que também entender se a gente serve para aquele social, porque muitas pessoas não servem para clínica, mas servem para social. Outras pessoas servem para social, mas não servem para clínica. Então, a gente também tem que entender onde a gente se encaixa naquilo, e por isso que é importante também a gente analisar onde a gente se encaixa ali. Temos pesquisa em psicologia, que é focada é a base do nosso pro futuro TCC, que é onde a gente aprende a pesquisar, a escrever, a moldar, tudo relacionado à psicologia, do jeito da psicologia. Não que mude muita coisa, mas a questão de encontrar dados, encontrar certas coisas muda um pouquinho. E para terminar com o meu EAD, estatística, sim, temos matemática na psicologia. E, sendo bem sincera pra vocês, a estatística, gente, também focado no geral, não é focado no... você vai pegar sua soma aqui, estatística aqui, somar aqui pra sua futura clínica. Não. Estatística no geral, matemática no geral. Então,
É só isso que tem pra dizer de estatística. Passei. Gente, todas as matérias aqui que eu vou falar pra vocês, nenhuma delas eu fui parar na N3. Todas elas eu passei direto. Como eu estou fazendo isso em 3 anos seguidos, eu não faço a mínima ideia, mas eu estou conseguindo e a meta é não reprovar. Ir pra N3, mas mesmo assim não reprovar, porque pagar matéria numa faculdade particular, meu Deus do céu, não, só não. E é isso que temos pra hoje. Nós vamos ter o último vídeo, que é o terceiro ano que eu estou agora, que agora vai começar a paulada, meus amigos. Eu sei que vai começar lá pro... Sei que a paulada realmente começa nos últimos anos, então o terceiro ano, meio do ano da faculdade de psicologia, só começa os estágios na pandemia. Vamos falar sobre isso também. Então a gente se vê no próximo vídeo.